A formiga mais forte finalmente deu as caras. Sua força era tão monstruosa que aniquilou por completo o time de caçadores Rank S da Coreia. O time de esquadrão do Goto Ryuji foi completamente obliterado. Facilmente tiveram suas cabeças cortadas. Cara, que episódio insano. Sem falar que terminou na melhor parte. Pra variar, com o nosso monarca trocando de lugar com suas sombras. Simbora pro resumão desse episódio insano. Depois da morte da Shizu, o derramamento de sangue começou. Os outros dois membros do grupo estavam desesperados, sem saber de onde aqueles ataques haviam vindo. Logo em seguida, o Kenzo teve sua cabeça cortada. A velocidade e força descomunal dessa formiga era fora do normal. O Shima até tenta contra-atacar, mas também teve o mesmo destino dos seus colegas. Com isso, a primeira equipe de caçadores do Japão foi aniquilada. Já dentro do formigueiro, a batalha estava todo vapor. Cada uma daquelas formigas era tão forte quanto um caçador de Rank S. Todavia, elas ainda não eram monstros mágicos. Seus ataques eram brutos, deixando fácil de ser bloqueado. A Chanrie facilmente salta por cima daquela formiga, enquanto sai rasgando seu corpo com sua espada. As formigas naquela parte do formigueiro era bem resistente. Sorte deles que não havia muitas naquele local. O Baekhyou fala que eles podem ficar tranquilos. Com ele no suporte, ninguém vai ficar ferido gravemente. O Baekhyou fala que é até difícil acreditar, que ele tem medo de lutar. O Byugi brinca perguntando se aquela era sua primeira vez na Ilha Jejum. Afinal de contas, as formigas ainda conseguem se mexer, mesmo tendo suas cabeças arrancadas. Dito isso, quanto mais fundo eles vão, mais forte elas ficam. Provavelmente essas formigas são da geração anterior da Guarda Real, o que quer dizer que eles estão indo pelo caminho correto. A Chanrie fala que está sentindo um cheiro de monstro poderoso logo à frente. Usando a visão, o Baekhyou consegue ver e localizar a rainha das formigas, que estava muito bem protegida pela sua Guarda Real. Cada formiga era tão forte quanto um caçador de Rank S. Ainda não se sabe a real força da rainha, mas eles estão confiantes da sua vitória. Com isso, eles partem em direção àquele que seria o último confronto. A cena muda para a segunda equipe de caçadores do Japão, que foram verificados porque havia perdido contato com a equipe Charles. Ao ver os óculos do Fujishima no chão, eles cogitaram dele ter sido morto por uma formiga. De repente, uma enorme pressão é sentida naquele local. Com o desespero, toda a área foi congelada. Todavia, ambos os dois também foram mortos. Enquanto isso, a outra equipe estava cercada por uma horda incontável de formiga. Enquanto isso, dentro do formigueiro, os caçadores da Coreia foram bem recebidos pelas centenas de soldados da Guarda Real. Logo, Byu decide responder a mesma moeda, dando um buff nas habilidades de todo o time. O tanque do time se põe na frente, chamando a atenção das formigas com sua habilidade, enquanto elas estavam sendo vaporizadas pelo poder de fogo destrutivo da arma mais forte da Coreia. Ainda assim, não era o suficiente. Todos ali estavam indo com tudo que tem. O Baekhyou não pode se conter nesse momento, entrando pela primeira vez na sua forma bestial completa. Naquela forma, ele facilmente aniquilava as formigas da Guarda Real. É dito que mais de 80% da Coreia estava assistindo essa transmissão. Todos estavam ansiosos pelo fim daquele formigueiro. Caçadores de Rank S que trabalham individualmente estavam unidos em um único objetivo. Pouco a pouco, as formigas estavam sendo derrotadas. Cada golpe era uma colisão monstruosa. Uma chuva de flecha eliminou metade das formigas vermelhas. As que ficavam de pé facilmente eram mortas pelo Baekhyou. As formigas da Guarda Real gritam pedindo reforços, mas são vaporizadas pelo caçador Chan. A Chanrie com delicadeza perfura centenas, milhares de formigas. Com isso, a última formiga da Guarda Real havia caído, restando agora finalizar a rainha. Ela é a primeira a iniciar o confronto final. Rapidamente ela recebe uma chuva de flechas. O Baekhyou desfere vários ataques, mas ela continuava de pé, contra-atacando com veneno mortal, queimando a pele dos caçadores, que rapidamente foram curados. A rainha tenta atacar o healer da equipe, que é protegido pelo caçador Mar. O caçador Chan ataca, causando uma enorme explosão, mas a resistência da rainha era impressionante. Sentindo sua morte, ela ecoa seu último grito, que faz o clima na ilha ficar nublado. Ela tenta escapar, mas recebe um combo crítico. Com raiva, ela contra-ataca. Seus braços são imobilizados. A caçadora Chan avança por seu último contra-ataque, tendo sua velocidade, força física e agilidade melhoradas. Em questão de segundo, todas as pernas da rainha foram cortadas, saltando alto para o seu último ataque, ativando sua habilidade, passando fino pela rainha, que teve sua cabeça cortada. Com isso, o povo vibra. Até a moça que estava fazendo a narração da transmissão. Finalmente, a missão havia sido cumprida. Com a rainha morta, as formigas restantes irão morrer em menos de um ano. Depois disso, as pessoas poderão voltar para suas casas. Mas o Baekhyou tá preocupado com o último grito. O Byugi fala para ele esquecer aquilo. A formiga estava morta e seu amigo havia sido vingado. Mas essa alegria estava prestes a se tornar o desespero absoluto. As formigas começaram a voltar para dentro do formigueiro. A rede de proteção havia sido destruída. O grito da rainha era um pedido de ajuda. De repente, o Baekhyou sente
a aproximação de um monstro. Sua presença mudou completamente a atmosfera do lugar. O verdadeiro rei havia chegado. Sua presença arrepiante faz com que a Chanrier caísse de joelhos. O caçador Mor sentiu seu próprio corpo sendo destruído se ele tivesse feito um único movimento. Todavia, eles foram ignorados. Aquela formiga começou a devorar a formiga rainha, pegando as memórias que ela teve. Extremamente raivosa, Chanrier foi a primeira a sentir a sua fúria, sendo brutalmente golpeada. Seu braço quebrado, suas costelas arrebentadas, sendo arremessada contra a parede. O caçador Mor teve seu braço e escudo destruídos. O Benkiorro facilmente fatiado. O caçador Chan cortado no peito. O líder da guilda ceifadores quase foi morto. Foi salvo pelo caçador Mor, que teve seu braço regenerado. O Byug não foi visto graças à sua habilidade de camuflagem. Logo, o caçador Mor foi usado para nivelar o chão. Ainda com sua camuflagem, o Byug foi avistado, empunhalado e devorado. O healer da equipe estava morto. O Benkiorro ataca raivoso, mas teve seu pescoço agarrado, sua transformação desfeita, até que a formiga começou a falar. Todos eles eram fracos. Eles mataram sua rainha. Matar soldados não será o suficiente. Ele quer o rei dos humanos. Ele sentou a presença de alguém muito forte no lado de fora, partindo em altíssima velocidade. Mas o terror só havia começado. As formigas haviam chegado dentro do formigueiro. Todos eles estavam na merda. A morte certa era iminente. Enquanto isso, o Goto estava indo em direção à equipe Charles. E a equipe Bravo não havia conseguido fazer nenhum sinal com as duas equipes desaparecidas. Chegando ao local, tudo que foi encontrado foram cabeças arrebentadas. Com isso, Goto recebe uma ligação do seu superior, que quer saber do porquê ele não entrou em contato no tempo previsto. Ele explica toda a situação, que teve baixas na sua equipe. Todavia, ele fala que enquanto o Goto estiver de pé, uma baixa ou outra não faz diferença. Ele pergunta se seus aliados lidaram com a rainha. É dito que sim, mas o sinal de interferência parou de funcionar. As formigas voltaram para dentro do ninho, sendo nulas as probabilidades deles saírem com vida. Mas nos é revelado que esse sempre foi o plano principal. O poder militar de uma nação rival havia sido eliminada, e o Japão receberia a glória de conquistar um portal de Rank S. O sinal é cortado, o Goto atacado. Outro caçador de Rank S morto em segundos. O Goto manda que seu colega recue. Sua presença só irá atrapalhar na luta. O King pergunta se ele é o rei. O Goto, impressionado com a capacidade daquela formiga falar, e responde que sim, ele é o rei. Em segundos é tomado pela escuridão absoluta. É a mesma sensação que ele havia sentido na luta contra o Jinwo, a morte certa. Dentro do formigueiro, os caçadores estavam no seu limite. Todos estavam machucados, arrebentados, lascados na merda. Não conseguiam nem ficar de pé. A Chanrier estava em estado grave, próximo à morte. Eles já haviam aceitado que iriam morrer ali. De repente, as sombras aparecem, segurando aquela imensa onda de formigas.